Olá, o meu nome é Gabriel Lopo. Eu dirigi e produzi os materiais a seguir, que são do projeto Oficina Papo Rap, que foi uma das propostas aprovadas no Prêmio de Jornada Cultural, Gestão Cultural para Jovens do Observatório da Diversidade Cultural. E é um bate-papo e ficaram bem legais, foi um processo bem bacana também a produção desse material. Então, espero que vocês gostem, espero que vejam até o final, que divulguem e que continuem acreditando, assim como eu, na arte e na cultura como um potencial de transformar vidas, de garantir cidadania e democracia. Produzido e conquistando seu espaço. E hoje a gente tem o prazer de conversar com a Inza Princess. Seja muito bem-vinda ao nosso encontro, nosso projeto Oficina Papo Rap. E tudo bem com você? E para começar, Inza, já tem até uma pergunta. Qual a sua história? Onde você nasceu? Como você cresceu? Como é esse processo aí? Como foi sua infância? Conte para a gente um pouquinho. Eu tô bem, Lu. E você, tá tranquilo? Tô tranquilo, sim. A minha história começa na Barra de Santa Lúcia, onde eu cresci e fui criada. E logo na infância eu fui morar com a minha avó, também em Betim. E aí a minha avó tinha um apartamento que ela vendeu lá e comprou uma casa aqui em Contagem, onde que minha mãe construiu essa casa onde eu vivo hoje. Só que por 2 anos da minha vida eu fui morar na Zona Norte, onde eu comecei a recitar. Comecei a me envolver com a militância, comecei a colar nos eventos de rua e foi assim que tudo começa, nessa parte. Sendo E bem na legal. sua casa a turma é Galo ou Cruzeiro? A minha mãe é atleticana, mas Sua mãe é nós todos atleticana. somos cruzeirenses. Só sua mãe é atleticana e vocês todos são cruzeirenses? Uhum. Veja só, veja só. Momento difícil, né, para vocês aí, tá complicado. Nossa! E me conta aqui, como que era a sua relação com o Morro do Papagaio, com a Zona Norte, com o território onde você cresceu, assim? Qual que era a sua relação com esse território e como que você acha que essa relação influenciou o seu trabalho? Quando pequena, lá na Barra de Santa Lúcia, eu tinha muito referência dos meus primos mais velhos que eu, das minhas tias. Então era muito interessante porque a gente vivia num quintal com a minha família bem grande, bem junta, todo mundo unido. Só que era muito legal porque a gente tinha vários movimentos lá na quebrada, só que eu não sabia o que era. Eu sabia que os meus primos iam e que às vezes eles me levavam para ver a galera movimentando. Já maiorzinha na Zona Norte, eu já tinha uma consciência maior do que eu estava fazendo, já estava mais na adolescência, assim. E aí eu conheci vários artistas da região que foram me chamando para outros eventos, outros eventos, outros eventos, e aí eu fui perdendo a vergonha, fui tendo coragem para colocar o rosto, para falar os meus versos, porque até então eu só colava para levar os meus desenhos, para mostrar os meus E desenhos. como que foi a sensação na primeira vez que você recitou um poema para o público, assim? Qual foi a sensação que passou na sua cabeça? O que que você sentiu aquela primeira vez que a gente nunca esquece, sabe? Que rompe a barreira No, do medo, do constrangimento e vai falar. no movimento que eu colei, que foi o Sarau das Lanternas lá na Zona Norte, tava tendo um rolê do seguinte: uma menina, ela namorava com um cara mais velho e esse cara era abusivo. Então as meninas se uniram para fazer um manifesto coletivo. E nisso viraram falando assim: Inza, cola com a gente vai fazer uns desenhos, você faz os desenhos. Eu falei assim: ah, eu vou fazer um desenho e vou falar um verso também. Então não tive nem muito tempo de pensar, escrevi, decorei, já cheguei e recitei, eu não pensei. Até rimou, mas eu não pensei, eu só fui e recitei tudo. Entendeu? E Foi foi a muito primeira loucura, foi vez bem mesmo, né? dinâmico. E não deu tempo de sentir vergonha, de sentir medo ou ansiedade, porque eu só fui. E ali, no momento que eu fui, que eu vi que as minhas palavras causavam impacto nas pessoas e cada uma tinha uma reação, eu falei: meu Deus, eu quero fazer isso para sempre. Muito doido, muito doido. Tem mais uma pergunta aqui sobre o seu trabalho de produção cultural. Qual a Uhum. principal dificuldade para acessar equipamentos profissionais e recursos para produzir, né? Assim, os bastidores do seu trabalho. Se você pode elencar assim, qual foi a principal dificuldade para que você pudesse entregar o seu trabalho para o público, assim, de acesso a profissionais e todos esses recursos que são, a gente sabe, infelizmente, ainda muito elitizados e nem todo mundo tem acesso. Então, como Sim. que foi seu corre para poder ter acesso a isso?
Quando eu comecei com o corre de cultura, de produção cultural, foi assistindo muito os pequenos coletivos de poesia, que sempre tinha aquela ideia de descentralizar a arte, tirar esses polos centrais e colocar eles em outros lugares. Então, eu sempre achava bom essa questão de levar o acesso à arte para as pessoas. Então, eu achava muito importante a descentralização e, ao mesmo tempo, o acesso. E foi justamente isso que foi a dificuldade, o acesso. Porque a gente não tem acesso à informação, a gente não sabe como conduzir um edital, como funcionam essas coisas, a gente não sabe montar os textos. Então, eu, junto às pessoas que estavam comigo, a gente sempre teve essa dificuldade da comunicação com quem já está e a comunicação com quem está vindo, porque a gente era quem estava vindo, mas, ao mesmo tempo, a gente já estava um pouquinho na frente de quem estava começando. E aí ter que transitar entre esses dois mundos de não saber a informação de quem já tem, mas saber mais informação do que quem está vindo. E aí, essa dificuldade de fazer essa comunicação, essa ponte, era muito grande, porque nem mesmo a gente sabia de fato o que era para ser feito. A gente fazia na marra. Tá faltando reggae em tal lugar. Bora levar o à margem para tal lugar com as caixas do Lucas. Aí o Lucas levava as caixas, a gente montava na rua, na favela, na quebrada, fazia aquela estrutura ali na marra. Aí a polícia vinha e falava, não pode. Mas não pode porque a gente não sabia. Não tinha essas informações. Foi pegando na maldade, vai aprendendo com um evento aqui, vai aprendendo com um evento ali, vai aprendendo com outra pessoa de outro coletivo que já sabe. Mas é sempre nós por nós, porque a galera que já está lá em cima não vai parar para nos ensinar. Elas nem querem que a gente aprenda. Isso que é foda, a dificuldade é essa. É muito mesmo, né? E você faz um trabalho totalmente independente, né? Sem produtora, sem uma grande equipe técnica. Eu queria que você comentasse sobre qual que é a coragem de ser uma artista independente, porque, de fato, não é nada fácil. Assim, o buraco é mais embaixo, de fato, né? Nesse processo, assim. Uhum. Então, o que é ser independente para você? E você tem interesse de trabalhar com produtora, com gravadoras, com selos? Então, como que é esse caminho para você? Como que é essa sua visão sobre esse aspecto do seu trabalho? Isso é muito louco, porque a coragem vem da necessidade. Eu preciso fazer, então eu vou fazer. Não tem muita coisa. Eu preciso estar cantando. Não é para as pessoas que estão ouvindo, é porque eu preciso estar falando. Eu preciso me expressar. E como que eu vou fazer isso? Não vai ter um produtor, não tem um empresário, não tem uma pessoa que vai fechar comigo, eu tenho que correr atrás. Aí eu vou fazendo, uma pessoa que se identifica, compra a minha ideia. E aí me apoia, me fortalece no que dá. Me faz um preço bacana, me divulga, mostra para a pessoa, independente do que for, é sempre assim, as pessoas sempre me ajudam, mesmo sendo independente, eu nunca estou sozinha. Apesar de falar que eu estou sozinha, mas sozinha nessa questão. E sim, eu tenho muita vontade de fechar com uma produtora. Na verdade, todo esse currículo que eu vou montando ao decorrer da minha história, ele é bem planejado. Apesar de ser sozinha, eu sempre tive umas referências boas do que eu queria fazer e sempre tive umas estruturas. E sobre essa questão de fechar, como eu falei, eu comecei na música eletrônica, fazia remix e bases eletrônicas, e eu sempre tive muita vontade de fechar parceria com uma produtora norte-americana chamada Ousla, que é produtora do underground da música eletrônica. Então, eles sempre dão oportunidades para DJs de vários lugares. E como eu comecei na música eletrônica, eu queria ser uma dessas DJs. Só que aí, com a questão da poesia, da vivência, e de ter que fazer tudo na marra, não ter a grana para fazer capital, porque aí você tem que fazer capital para comprar o seu equipamento, ou pagar alguém que já tem o equipamento, e aí você tem que pagar o audiovisual, tem que pagar a estética, tem que pagar o direito, tem que pagar a publicidade, tem que pagar um tanto de coisa que você tem que fazer. Além de fazer todas essas coisas que já tem que fazer, você tem que fazer a nota. E eu falei, mano, eu vou aprender o máximo de coisas que eu puder aprender para eu estar fazendo. Então, se é um lyric vídeo, eu faço, porque eu tive que aprender edição de vídeo para fazer as paradas. Até talvez um videoclipe rápido, um videoclipe curto, um reels, uma chamada, uma parada assim, eu vou lá e faço. A capa, eu faço. Fotografia, dependendo, arrumo estrutura, peço alguém para clicar, faz a foto assim, tal, tal, tal. Tudo é eu. Tudo é... A Inza é totalmente a Inza. E aí vem uma pessoa, umas outras pessoas que vêm acrescentando, agregando ali, mas sempre baseado sempre tem, né? Fortalece a galera que concorda, que gosta, mas acaba que você tem que ter a iniciativa, né? Para vender essa ideia, né? A coragem. Sobre o tema coragem, ele é bem interessante, porque a coragem parte muito dessa necessidade. Eu preciso me expressar. Então,
eu vou ficar fazendo o quê? Vou ficar guardando, se eu sei que precisa, me corrói, me comove, eu preciso mover, e aí vai, puf, não dá tempo de sentir medo, não dá tempo. Isso é verdade. Inza, na sua opinião, a música e a cultura, eles salvam e transformam vidas? Assim, com a arte você se sente mais forte para enfrentar o preconceito, os problemas e seguir em frente? Sim, com certeza, com toda certeza. Que nem eu falei, essa necessidade de expressar, né? Se eu não tivesse a arte, eu já sofro de alguns problemas, se eu não tivesse a arte, eu não consigo nem imaginar onde que eu estaria, porque o que realmente me move é continuar. É continuar. Sempre tem que continuar. Atingir um objetivo, ótimo, bora para o próximo. Bora para o próximo. E aí, nesse indo para os próximos objetivos, é sempre com a arte está sempre comigo. É uma música que vai fazer a trilha sonora do meu momento, que vai fazer o meu sentimento. Às vezes a música não é minha, às vezes o filme não é meu, às vezes a história não é minha, mas o identificar com aquilo ali realmente me traz umas novas perspectivas do que eu posso aprender, de como eu posso lidar com aquilo de uma forma mais leve, ou de uma forma menos pesada, às vezes, né? Porque às vezes não fica leve, mas só de deixar de ser tão pesado já alivia. Isso é verdade. Não me diga o que irei dizer. Se é sobre rimas, eu tô sem soberba. Somos suburbanos sem submeter. Sobre meter rimas na gaveta, tirar uns beats da gaveta. Sobe graveto, mas a gravidade me fez cair. Levanto pedra e não faço careta. Da onde que veio esse leque? Cozinho influências e mesmo que esse beat é trap, eu ponho tempero boom bap, sou linguine e cozinheiro, sou parceiro do Remy. Esses mano diz que porta nota, mas não sabe nem o que é o dó Remy. Anos não são dias, nem meses, são anos. Anos de trabalho, de estudo e de muitos desafios. Não são todas as pessoas que perseguem o mesmo sonho por anos. Algumas ficam no meio do caminho, outras mudam de ideia. Acredito que poucas levam adiante aquilo que realmente sonham. Afinal, o medo, a insegurança, os erros e as desigualdades fazem mais barulho do que os acertos e os progressos. O que eu admiro no hip hop e no rap é a perseverança dos MCs, que mesmo quando tudo pode dizer que isso não é para você, o MC está lá batalhando. Literalmente, na batalha de rima. Isso me chama a atenção no trabalho do Samora, não só na perseverança, mas também na estética. Na coragem de inovar um estilo, de criar um estilo próprio, de reivindicar um visual, uma forma de fazer rap que ele faz. E de não desistir. Isso é uma coisa muito incrível e hoje nós temos o prazer de receber Samora Nzinga no projeto Oficina Papo Rap. Como nós dissemos, o projeto, infelizmente, por conta da questão da pandemia, não podemos fazer ao vivo com ele por questões de internet, mas ele gravará as respostas e nos enviará. Nós vamos poder produzir em vídeo e reproduzir o áudio. A primeira pergunta para o Samora é: seja bem-vindo, meu querido, muito bem-vindo, espero que esteja bem. Samora, já começo perguntando de onde veio seu nome, né? Um nome não é muito comum, um nome bonito também, tem uma história muito importante, então conta pra gente de onde vem seu nome e como foi sua infância. Salve, salve família, salve, salve Lupo, muito obrigado pelo convite. Então, meu nome é Samora Nzinga. Você perguntou sobre o meu nome. Samora Nzinga é meu nome de batismo, né? Samora em homenagem ao Samora Machel, líder revolucionário de Moçambique, e Nzinga em homenagem à Rainha Nzinga de Angola, uma liderança importantíssima para o nosso povo negro, assim, povo banto. É um nome histórico, né? Dado em homenagem a essas duas figuras. E é isso, assim, significa muito pra mim, sabe? Tipo assim, influenciou meu trabalho, influenciou minhas vivências e acabou que influenciou de certa maneira as oportunidades que surgiram, né? Que apareceram pra mim ao longo da vida. Minha infância foi muito boa, de verdade, foi muito boa. Eu fui criado lá em Itabirito, metade em Itabirito, metade em BH. E é isso, na infância, metade roça, metade cidade. Então, digamos assim, conheci o melhor dos dois mundos. E é isso, saca? Tipo assim, sei lá, jogar bola, soltar pipa, igual qualquer criança do interior dos anos 2000. Quando você teve o seu primeiro contato com a cultura hip hop? Então, meu primeiro contato com a cultura hip hop
Assim, né, eu já tinha um contato com a música rap desde pequeno, escutava muito Facção Central, Racionais e Detentos do Rap, mas com a cultura hip hop mesmo foi através do Elo de MCs. Eu andava de skate e um dia eu fui parar, tava descendo a rua da Bahia e fui parar debaixo do viaduto, por coincidência. E tava tendo um campeonatinho de skate, família de rua Game of Skate, enfim, nem sabia o nome do campeonatinho, né, de street. E eu vi grafitado no viaduto, respeito do Elo de MCs. Na ocasião eu achava que MC era um termo referente ao funk, né? Eu achava que tinha um movimento de funk lá. Aí eu voltei pra escola, comentei com um professor meu de geografia, o Cláudio. E ele falou, você não conhece o duelo não? Não sei o que, não é funk, não é rap, pá. Vai rolar uma batalha de rap. E eu já tinha até visto, tipo assim, algumas pessoas fazendo umas rimas de improviso e tal. Eu nem tinha certeza se era realmente de improviso, assim, mas enfim. Mas aí quando eu fui no duelo, que foi a convite do Cláudio, inclusive, assim, pra mim foi sei lá, a coisa mais maravilhosa, assim, mais sensacional que eu já tinha presenciado até então, fraga. Tipo assim, eu cheguei lá no viaduto, tava tendo a batalha do FBC contra o PP, e eu lembro de ter pensado assim, mano, esse aqui é o rolê mais doido do mundo, não tem nada no mundo agora melhor que isso aqui que tá acontecendo, fraga, achei a parada. E foi isso, foi amor à primeira vista. Desde a primeira sexta-feira que eu fui, eu passei em todas, sem exceção. Sem exceção. Tem uma coisa que me chamou a atenção e que chama a atenção do público, é a ideia de você como um percussor do afrotrap, um gênero a partir do trap. Como que você chegou a esse entendimento desse gênero? Então, o Afrotrap tem outros artistas, assim, principalmente fora do Brasil, mas no Brasil também, que trabalham esse gênero musical. A diferença é que eu fui o primeiro a fazer um álbum só de Afrotrap, né? Tipo assim, a questão é que eu, digamos assim, eu tomei esse conceito, fraga, tipo assim, resolvi levantar essa bandeira, porque eu acho importante, fraga, tipo assim, essa questão da história mesmo do movimento, assim. O Afrotrap mesmo começou em 2016, é bem recente, é o filho mais novo do hip hop, e começou na França com imigrantes do Senegal, saca? Tipo assim, franceses e senegaleses que começaram um movimento cultural urbano na periferia de Paris. E o maior expoente, né, do Afrotrap naquele momento era o MHD. Aqui no Brasil tem vários artistas, né, que já fizeram músicas do gênero, porque acaba que é uma mistura, né, uma mistura do que a gente chama de afrobeat com trap. Rincon Sapiência já fez isso, o Isa fez muito isso, Carol Conká lançou algumas músicas, tem o Daniel Garnett em São Paulo também. Tem bastante gente assim que trabalha, né? A questão de ser precursor foi de ter lançado o primeiro álbum de Afrotrap do Brasil, assim, e realmente foi o primeiro, saca? O Daat. Daat significa do Afrotrap, não tem segredo nenhum, e também é uma palavra que significa conhecimento, se eu não me engano, em hebraico. Então, o conhecimento sendo o quinto elemento do hip hop, né, eu achei que fosse um nome muito significativo, assim, tanto lendo como sigla ou lendo como palavra. E foi uma viagem que eu conheci o Afrotrap mais ou menos em 2017, né? E foi a mesma coisa que o rap mesmo, que as batalhas, saca? Escutei a primeira vez e falei, velho, é isso aqui, saca? Tem umas coisas que você escuta a primeira vez, você vê a primeira vez e bate. E foi exatamente isso, assim, bateu, arrepiei e falei, ó, isso aqui que eu quero fazer. E comecei a buscar isso. A primeira música que eu escrevi foi a Moçambique. E justamente foi a música que me levou a Moçambique, né, relacionando com outra pergunta, por que Moçambique? Por causa do meu nome mesmo, Samora, que é uma homenagem ao moçambicano Samora Machel. E eu resolvi retomar essa história, retomar essa ancestralidade. E deu bastante certo, né? A gente conseguiu fazer uma turnê para Moçambique, a gente ficou 30 dias, fizemos 8 shows, saca? Falando no plural, porque tem toda uma equipe também, né, junto por trás. E foi bem massa, foi bem legal, foi bem proveitoso. E no ano seguinte lancei o DAT, que é o primeiro álbum de Afrotrap do Brasil, que se você não escutou, está disponível em todas as plataformas digitais. Mais de 5 anos de rap, de hip hop, você tem uma tradição de batalhas de rima, muitos duelos no viaduto e por aí, nas quebradas de Belo Horizonte e região metropolitana. Para você, Samora, qual a principal diferença
para o MC que se apresenta numa batalha de improvisação, o MC de um show, de um produto, de uma carreira artística? Qual que é a diferença que você sente? Então, a principal diferença entre um MC de batalha e um MC de shows é o tipo de preparação, saca? Querendo ou não, batalha é improviso. Eu não necessariamente preciso me preparar, eu preciso saber fazer, entendeu? Claro que tem toda uma preparação, Botafé, mas é muito mais, digamos assim, de concentração, saca? Do que necessariamente um ensaio, assim, como é, por exemplo, a preparação de show, saca? Porque, assim, um MC de palco, MC, você tem que, enfim, tem que escrever a letra, tem que fazer a produção da música, pensar no beat, pensar no instrumental, enfim, sei lá, lançar CD, fazer capa, pensar na arte, distribuir a música, comercializar, saca? E batalha é muito mais simples. Você chega lá, rima e acabou, saca? Que ganha e, sei lá, ou perde, faz o melhor que você puder, sabe? Tipo, claro que batalha exige uma preparação mesmo, mas é igual eu falei, tá muito mais relacionado à questão emocional, à concentração, né? Pressão, nervosismo, e menos pra rima, porque acaba que freestyle, quanto mais você rima, é tipo um músculo, saca? Tipo assim, quanto mais você rima, mais você vai rimar, fraga. É mais ou menos assim, tem que ter descanso também. E acaba que chega um ponto, quando você domina a técnica da rima, o que vai pender é seu arcabouço cultural, saca? Tipo assim, as coisas que você sabe, os assuntos que você sabe abordar, flow também, um pouco de técnica, saca? Então aí já entra nos critérios que eu chamo de critérios de desempate, fraga. Porque quando os MCs são igualmente capazes assim de desenvolver rimas a partir do nada, ou da observação, ou enfim, né, improvisar, o que conta são muito mais as outras coisas, assim, né? Tipo assim, você conseguir construir um argumento melhor, ou se impor, colocar mais energia, colocar mais pressão na voz. Então acaba que quando a rima tá pareada, isso conta muito mais, né? Com uma voz inconfundível e um trabalho de anos que ganha cada vez mais fãs em Belo Horizonte e por todo o Brasil, atualmente com mais de 10 mil ouvintes mensais no Spotify e milhares de visualizações no YouTube, eu estou falando dela, a Ana Bárbara Andrade Paixão. Ana Bárbara, que cresceu no bairro Califórnia, região noroeste de BH, e com 23 anos está correndo atrás do seu objetivo, que, segundo ela, é ser famosa. E aos 11, ela já disse que ela queria ser cantora, esse era o sonho dela. Na minha opinião, a Paige consegue fazer um movimento muito legal na cultura, que é trazer elementos da cultura hip hop e do rap para uma linguagem pop. A estética, os temas, as roupas, os beats, tudo conversa com a cultura de rua. Principalmente a história da vida da Paige. Também ao longo da história do hip hop, muitas e muitos artistas se abriram para músicas mais dançantes, um pouco diferentes daquele rap clássico de denúncia. E nem por isso perderam a essência do seu trabalho. Não pensem que essa é uma tarefa fácil, não é. É muito desafiador produzir qualquer trabalho na linguagem do pop. E ganhar relevância no espaço com esse trabalho. E por isso eu admiro o trabalho da Paige. E hoje nós temos o prazer de conversar com ela no projeto Oficina Papo Rap, que vem para conectar mais ainda artistas com o público, com conversas, opiniões e histórias interessantes. Então, olá, Paige, muito bem-vinda ao nosso programa. E eu já começo perguntando de onde veio o nome Paige, né? O que significa esse nome Paige? Seja bem-vinda. Oi, então, galera, tudo bom? Tudo ótimo. Meu nome é Paige. Eu comecei a usar esse nome bem novinha, eu tinha 13 anos. E eu gostava muito de assistir, tipo, The X Factor, todos os programas de competição, sabe, de cantores. E aí eu vi uma pessoa chamada Paige, eu achei que esse nome combinaria muito comigo. E é um nome americano, né? Mas é porque era tipo um The X Factor, sabe? Era não. Uhum. Tipo não, era mesmo. E aí foi daí, foi de um reality, tipo, de um programa de TV. E grudou para a vida E inteira, assim, né? super combinou comigo. Eu tinha escolhido um outro nome antes e aí, tipo, não deu certo, ficou muito estranho. E aí, tá estourado aqui, essa... A gente... E aí é isso. Foi desse Show. jeito, Paige. Eu tinha uns Veio 13 assim. anos.
Paige, fala pra gente como que foi sua infância no bairro Califórnia, como era sua família, seus amigos, antes mesmo de você começar no mundo da música, assim, né? Como que era esses primeiros anos, assim, da Paige em Belo Horizonte? Pois é, eu assim, na verdade eu fui para Califórnia, eu tinha 8 anos, né? Eu fui morar mesmo num AP lá. Antes eu morava lá no Castanheira, que é uma comunidade ali pro lado de Ibirité, dos Barreiros. E aí eu me mudei pra lá, meus avós, né, já moravam lá na Califórnia, então eu já conheci uma galera, porque eu tava sempre indo pra lá, eu sempre ia pra lá. E eu sempre fui muito inteirada com a música, porque a minha família inteira, tipo, cantores, musicistas, todo mundo meio que sempre cantou, sempre tocou e tudo mais. Então eu cresci meio que, tipo, no meio musical mesmo. E os meus amigos, desde muito nova, eu acho que se for no meu bairro, tipo, que eu tô ficando aqui no Novo Reis, na comunidade aqui no Novo Reis agora, mas se a galera for lá na Califórnia, que é o bairro que eu realmente onde eu cresci, e você perguntar para os meus amigos, eles vão falar que desde muito nova, desde cedinho mesmo, eu já cantava com os amigos em casa, tocando violão, já gostava de escutar bastante música, eu já cantava já. Aí eu Muito bom. fazia mini bandas, assim, sabe? E na sua eu casa o pessoal tinha era galo ou cruzeiro? cruzeiro, muito cruzeiro. Você é cruzeirense? Ai, cara, sim, eu acho que sim. Eu não sou muito do futebol, na real. Futebol mesmo. Mas assim, Mas sua eu família sempre fui era mais... cruzeirense minha vida inteira. Meu namorado, ele é atleticano, ele é galo. Gente, Belo Horizonte inteira é galo, vamos dizer. Nossa, um pouco Mas difícil. assim, se for pensar pela minha família e pela minha infância, todo mundo é cruzeiro. Tipo, meu irmão cruzeirense, minha irmã é cruzeirense, meu pai, todo mundo, Não tem jeito, né? É dividido em Belo Horizonte, né? com Paige, certeza. você se apresenta hoje como um artista do pop, né? E é inegável a influência do hip hop, do rap e na cultura de rua no seu trabalho. Então, conta pra gente como que foi esse contato com o hip hop e como que foi a caminhada para chegar até o pop, né? Então, por que você não quis apostar no rap clássico? O que que fez você escolher o pop como essa linguagem de expressão? E também como é que você consegue trazer elementos do hip hop para o seu trabalho no pop, assim? Cara, eu, tipo assim, eu sempre cantei sem ser, tipo, rap, sabe? Eu não comecei fazendo rap, não foi a primeira música que eu fiz na minha vida. Eu acho que o lance do rap é porque eu comecei escrevendo poesia, então tinha todo esse lance da rima, né? De tudo ser rimado, assim, na poesia, pelo menos na minha cabeça, quando eu era mais nova. E então, tipo, quando eu comecei a cantar para as pessoas, para públicos, né, em lugares, o rap foi o primeiro lugar que me abraçou. Porque o rap é rua, o hip hop é movimento, sabe? É cultura. Então os primeiros lugares que me deixaram abriram portas para eu me apresentar foram lugares onde acontecia o rap, onde acontecia o hip hop. Então, assim, eu digo que no começo, quando eu era mais nova, eu me identificava muito como uma MC porque eu rimava o que eu escrevia. Mas eu entendo que a música pop, ela veio muito antes do rap, assim, para mim. Mas não foi a música pop, obviamente o mercado e tudo mais, a indústria que me abraçou. O que me abraçou foi a cultura, foi o movimento, foi os lugares, né? Foi a cidade, a cena mesmo do hip hop. Então, não faz sentido eu fazer uma coisa que não sou eu totalmente, sabe? Tipo, eu não sou uma MC. Eu sou uma cantora, sou uma compositora, e aí eu estou dentro do movimento, da cultura hip hop, porque foi aonde eu fui inserida, saca? Temos mais algumas perguntas aqui, que você se apropriou da linguagem, do pop, da estética, né, do seu estilo. Minha pergunta para você é qual foi a principal dificuldade que você encontrou na produção do seu trabalho? Eu falo de acesso a profissionais, equipamentos, recursos. Se você falar assim, das dificuldades que você teve para produzir música, qual foi uma das grandes dificuldades que você teve que ralar muito para superar, né? Porque é caro ainda equipamento, é caro pagar o serviço de profissional, é caro o figurino. Então, como que você superou esses desafios de produção?
Eu acho que as maiores dificuldades estão no tempo para realizar essas produções e como realizar. A maioria das vezes, eu vou ser bem sincera, porque eu tive apoio, muito suporte de várias pessoas durante a minha vida. Eu tive uma produtora, a Micaele, antes de eu entrar para Macaco, que sempre me ajudou. Eu tive uma equipe que foi a Fauno, que sempre me ajudou também quando eu estava independente. Então eu não tinha dinheiro, mas eu tinha pessoas que tinham a mão de obra e esses equipamentos e que acreditavam muito no meu trabalho. Então é isso que fez com que eu me movimentasse. Inclusive, meu EP Baby Girl, eu gravei não no porão, no apartamento, num quartinho bem pequeno de um amigo meu que chama BP. Ele, inclusive, ele trampa com o Sidoca na Intactus. E ele foi, a primeira pessoa, uma das primeiras pessoas, produtores, né, que abriu a casa dele pra mim e deixou eu gravar Brasil e todas do EP Baby Girl, de graça, mano, na broderagem mesmo, acredito em você, você é foda. E ele fez isso por mim. Então, até eu conhecer a Macaco, até eu entrar pra Macaco, pro selo da Macaco, era bem assim, sabe? Aí agora que eu entrei, é que eu tenho mais acesso a estruturas, produção musical, com Então, no outras começo foi correria pessoas, mesmo, em né? estúdios Amigo, profissionais. conhecido. No começo foi correria. Cara, correria total. Eu acho que, assim, dinheiro e tempo pra você continuar trampando, sabe? Ter uma frequência. Eu acho que o mais difícil pra mim é que quando você não tem dinheiro pra investir, você não tem alguém que invista, você demora mais tempo pra lançar trabalhos. Então, eu acho que isso pra mim foi o mais difícil, porque a gente não consegue se movimentar com tanta frequência. Então, a gente tem que estar sempre se desdobrando pra tentar, sabe? E assim, e às vezes cantar em shows em lugares que você não tem, você não tem muito balance, sabe? Sei. São muito difíceis de você, às vezes um palco muito pequeno, às vezes você não tem um microfone legal, às vezes a galera quer te pagar uma gorjeta. Essas são as piores coisas, assim, sabe? A desvalorização do trabalho, porque você é pequeno, e essa falta de estrutura e de investimento. E agora começou a melhorar, porque eu tenho um Macaco, mas mesmo assim é um corre, sabe? A gente lá na Macaco corre atrás de edital, são corres que a maioria da galera não sabe, mas são vários corres também para encontrar investidor. A gente vai fazendo as nossas caixinhas ali. Essa é a verdade. Sempre em busca de parcerias e colaborações que realmente acreditem no nosso trabalho e que possam somar de uma forma que todos vão ganhar algo com isso. Sabe? Boto fé demais. Mais uma pergunta sobre esse aspecto, assim, muitas vezes a pessoa produz a música, o artista produz a música e tem uma dificuldade para fazer essa música circular, né? Ela está pronta, publicada, postada no Spotify, postada no YouTube, mas não espalha, porque não tem dinheiro para pagar a publicidade, 2, porque o algoritmo às vezes é meio viciado, né? E as playlists. Então, como que a Paige, no trabalho dela, fez para poder driblar o algoritmo, driblar o financiamento? Como é que sua música circulou, sabe? Qual foi a sua aposta para circular o que você fez? Foi muita galera? Foi o que circular? Olha, agora eu tô começando a criar uma fanbase, que é um público que me escuta, e essa galera é bem fiel a mim, assim, eu acho muito legal. Essa galera que é fiel mesmo, e tá sempre me escutando, me ajudando a estar nesses lugares. O algoritmo, ele é racista, ele é gordofóbico, ele tem um padrão, e isso é nítido, a gente precisa falar disso sempre que a gente conseguir. Então, assim, para mulheres pretas e gordas, vai ser muito mais difícil, sempre, em questão do algoritmo jogar ali para as pessoas o seu conteúdo, a sua música, enfim. Mas eu acho que o importante assim, que para mim, uma coisa que eu sou muito grata é estar no meu selo. O meu selo, ele me dá esse suporte, que a Macaco, eles têm contatos também, sabe? Então, a gente consegue mandar para algumas pessoas e fazer com que essas pessoas que tenham acesso repercutem a música, sabe? E aí, assim, mas o que eu mais, assim, eu acho, e além, né, de dados e tudo mais, eu acho que eu sei quem eu sou e a forma que eu me entrego para a internet também me ajuda muito. Eu falo assim, as redes sociais, toda essa questão hoje em dia, o mundo é digital.
Então, a gente hoje, com a Macaco, a gente consegue investir um pouco nessa publicidade, no patrocínio das músicas. A gente consegue fazer alguns contatos ali também. Mas eu acho que o que realmente pega é a galera que é base, sabe? A galera que é muito fiel, porque aí essa galera vai mostrando para outras pessoas que vão se interessando. Os donos da festa, luz da festa, os olhos da festa, o ritmo e a força. Muita beleza, então fecha até aqui. Muita diversão, mas vocês não querem saber qual vai ser o futuro da nação, yeah, é. Uma pretinha como eu vai saber, mas irmão pretinho sabe como é ser. Que a festa... As composições do Linguini são pensadas e calculadas verso a verso, assim como os clipes são planejados cada detalhe. Atualmente, Linguini possui um álbum, um EP e vários singles publicados nas redes sociais. Temos hoje o prazer de apresentar para quem não conhece e o prazer de reforçar para quem já conhece o trabalho desse jovem que está conquistando seu espaço na cena do rap e do hip hop na capital mineira. Muito bem-vindo ao programa, obrigado por estar aqui com a gente. E já começo perguntando de onde vem o nome Linguini, né? De onde é que vem esse nome aí? Conta pra gente. Linguini é o cozinheiro do filme Ratatouille, né? Um filme da Pixar. E foi um apelido que pegou por algumas características físicas minhas, tipo narigão, orelhão, olhar, às vezes, muito parecido com o próprio personagem do filme, né? E foi um apelido que eu ganhei enquanto eu estudava no Cefet, eu tinha 15 anos, 14 anos, na verdade. E aí, logo na primeira semana, a galera, assim, naquela onda de conhecer, entrosar, ficar dando apelido para os outros, aí foi lá, Linguini pegou. E aí, na hora que eu fui adotar um vulgo, né, um nome artístico, como já era meu apelido, assim, que eu era chamado até mais do que meu próprio nome, eu botei Linguini e foi. E até hoje virou meu segundo nome. E tá aí. Linguini, conta pra gente como é que foi sua infância, assim, como que você cresceu, o que você gostava de fazer quando criança, como que era, assim, antes mesmo de você imaginar que ia trabalhar com rap, que ia entrar pro hip hop, assim. Uhum. Então, eu gostava muito de coisas, assim, bem comuns mesmo, jogar bola, jogar videogame também, assistir TV, gostava muito de TV e gostava muito, no meio ali da minha infância, a partir dos 5, 6 anos, gostava muito de um lado musical que era a parte da bateria, a parte rítmica das coisas ligadas à música. Inclusive, meu primeiro contato com a música foi esse. E aí eu adorava, eu gostava muito de pegar talher na casa da minha avó, ficar batucando nas coisas, e meu pai às vezes tocava um violão, gostava de ouvir ele tocar. Isso tudo aí no Marilândia, né? Oi? Na região Barreiro. Estudei no Marilândia. Isso, no Marilândia, na região do Barreiro, e minha avó mora em Sarzedo. Então, tipo assim, eu passava o dia lá e voltava aqui pro Barreiro para de novo ir lá de manhã, porque assim, como eu era menor e aqui em casa ficava vazio, eu ficava com a minha avó, e aí minha mãe me levava para lá, porque ela trabalhava na região de Sarzedo, e voltava para mim. Então, era esse corre todo dia. Então, eu acabava passando mais com minha avó mesmo e gostava de fazer as coisas mais tradicionais assim mesmo, Fraga, jogar bola, jogar videogame, passei um bom tempo aí com o Play 1, então adorava jogar o Play 1, depois o 2, enfim. Eu tive o Play 2, era ótimo também, eu adorava. Pode falar. Diga, pode falar. Não, e aí, até parte de algumas influências de sonoridade veio dessa época também, do contato com o videogame, que eu descobri coisas novas, tipo, futuramente eu vim trabalhar com sonoridade tipo grime, que é um subgênero que está tendo um gênero, né, e considerado como subgênero por algumas pessoas, que está vindo muito em alta hoje. E o meu primeiro contato com grime foi no videogame, com trilha sonora, então é uma parada que é muito doida de enxergar, Fraga. Muito doido, muito doido. E, Linguini, como que você começou a sua história com hip hop, com rap, e o que significa essa cultura para você? Assim, o que isso significa para você?
muito, significa, tipo, pra caralho mesmo. Meu primeiro contato mesmo com o hip hop não teve como ser diferente, foi com música. Eu acredito que a gente, assim, que mora nas regiões mais periféricas da cidade, até se a gente não querer, a gente tem contato com essa cultura, seja com algum amigo nosso que goste, ou com algum carro que passa com som no último volume, e você se sente envolvido ali com a batida. Então, assim, o meu primeiro contato com o hip hop, eu posso dizer que foi através da música, do elemento, assim, mais voltado para o DJ e para o MC, né? E era assim, carro tocando som na rua, e aí eu já via que aquele ritmo era assim muito doido mesmo, mas eu era muito novo ainda para absorver tudo. E aí depois, né, quando começou aquela época de me passa tal música por Bluetooth, aí os caras passavam as músicas, sei lá, Racionais, os classicão, e depois foi com a pesquisa e com o ato de escrever e fazer rima mesmo, fraga. Então, meio que foi esse ciclo. Foi absorvendo o que estava em volta, sempre com o que passava na rua, ou que tocava ali no vizinho e tal, eu absorvendo esse ritmo. Depois, vendo amigos meus próximos, né, que curtiam a parada e que me apresentaram, tipo assim, toma aqui um DVD do Racionais, coisa do tipo, fraga. E depois disso... com a chegada da internet, né, aí o bagulho fica doido, porque aí eu consigo descobrir um cara de um outro país que está fazendo rap e consigo ver que talvez eu possa fazer isso também, saca? Então é meio que esse fluxo, né? Isso é muito doido. E aí, depois do contato com a parte musical, obviamente eu passei a entender que o hip hop não está longe de ser envolver só música, né? Envolve outros diversos elementos que aí eu passei não a ter contato na prática, mas assim, admirar mesmo. Eu, quando tinha uns 8, 9 anos de idade, né, que foi, assim, lá para 2009, foi a primeira vez que aqui em casa teve internet, eu já ficava, tipo, vendo vídeo dos caras fazendo grafite. Quantos anos você tem, Linguini, hoje em dia? Hoje eu tenho 21, né? Acabei de fazer 21. E lá para 2009 eu já pirava muito também na questão do grafite, do picho. Tipo assim, eu passava na janela do carro ou do ônibus e via, e eu conseguia ler a parada que muita gente não conseguia ler. Então, tipo assim, eu passava viajando e já sabia quem era Goma, já sabia quem... Isso com 9 anos, 7 anos, 8 anos. E tudo aquilo, depois eu fui ver que tudo fazia parte de uma mesma parada, hip hop. Isso para mim foi muito foda quando eu juntei as peças assim. Os donos da festa, luz da festa, os olhos da festa. O ritmo é a força. Muita beleza, então fecha até aqui.